paz seja convosco. Nós estamos aqui então no início da 5ª temporada do nosso podcast. E se você ainda não segue nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, no TikTok ou no YouTube, não perca tempo. No Instagram nós estamos no @paz seja convosco. Siga nossas redes sociais lá e tenha nossas informações. Nós estamos aqui hoje muito especial, nosso coração aqui vibrando, com aquele frio na barriga, porque essa convidada é para lá de especial, alguém relevante, importante na nossa igreja, na nossa amada Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Ela é missionária, pastora, tem um ministério tremendo em Deus, um legado nos nossos corações, que é a pastora missionária Dionísia, né? Da Uniora, né? A Uniora que é a oração e união e oração. Então nós estamos aqui felizes e alegres para nós podermos compartilhar com vocês experiências, como surgiu o projeto, a coordenadoria da Uniora, testemunhos, porque imagine, pastora Dionísia está já há mais de 30 anos com esse projeto, com essa coordenadoria de oração no nosso Brasil. Agora imagine só, 30 anos orando, intercedendo. Imagine quantas orações, quantos clamores que ela já levantou e que Deus já respondeu. A palavra de Deus fala que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. E nós temos vivido isso, respostas do Senhor através da intercessão, do clamor e da oração. Então fique com a gente, deixa aí os seus comentários, deixa aí dúvidas, perguntas, sugestões. Compartilhe se por acaso você já teve alguma oração respondida através da Uniora, através da oração da pastora, de todas as líderes da Uniora do Brasil. Um abraço para vocês que estão na Uniora. Continue orando, intercedendo, porque nós sabemos que a oração não é o nosso último recurso. A oração é a nossa arma de guerra, nossa arma de proteção, e Deus conta conosco a ouvir nosso clamor. Amém? Então, glória a Deus por isso. Nós estamos aqui, então, com esse tema especial, oração e intercessão, que é um dos pilares da vida cristã. Cristão que não ora, né, pastora? Não tem como, né? Não é um cristão de verdade. Então, quero apresentar então para vocês a pastora Dionísia Luvisoto, nossa líder nacional da Uniora, né? E ela vai compartilhar conosco experiências, vai compartilhar conosco aqui respostas de oração, curiosidades. Então, fique com a gente até o final, porque nós estamos aqui impactados já com a presença da pastora, que é uma mulher de oração, gente. Quando a gente olha para ela, a gente vê Jesus, né? Eu sou apaixonada por ela particularmente, ela é pastora de uma grande amiga minha. Então, assim, de perto, de longe, nós já admiramos a pastora Dionísia e hoje temos a honra de tê-la aqui no nosso podcast Paz Seja Convosco. Seja bem-vinda, pastora, no nome de Jesus. É um privilégio, querida, estar aqui com você, muita alegria, muita responsabilidade. Eu quero agradecer ao pastor Mário, pastora Bianca e toda a equipe que me deu essa oportunidade de estar aqui, e será um tempo muito bom. Eu acredito que muitas coisas serão acrescentadas na vida de cada pessoa. É um privilégio que Deus nos ajuda a falar o que tem que ser falado. Porque falar por falar não adianta. Temos que falar, até papagaio fala. Vamos falar o que precisa ser falado, o que edifica, e vai ser muito bom em nome de Jesus. Amém. Eu e nós temos certeza disso, né? Que vai ser aqui temas relevantes, né? O nosso podcast tem aqui temas relevantes, convidados especiais, histórias inspiradoras para a nossa geração, para a geração vindoura, dos nossos líderes, dos nossos pastores. E hoje não é diferente. Pastora Dionísia Luvisoto é uma referência de intercessão, de oração na nossa igreja, tanto no Brasil quanto nas nações. Então, pastora, compartilhe conosco como que surgiu, né, a Uniora. Como que foi a motivação da senhora já há 3 décadas, há 30 anos, orando, intercedendo, clamando e incentivando a nação brasileira e as nações a orarem? Pois é, eu já me converti à mão da oração. Eu já me converti, porque eu estudei até para ser freira. E deixei, depois que eu vi algumas coisas que não condizia, e me converti
e me converti, vim para o Senhor Jesus de uma maneira toda especial. Quando eu fui curada de um câncer, aí eu conheci o Senhor Jesus. E aí eu gostava de tudo que falava de oração, era comigo. Eu estava lá buscando, quando me falaram que tinha o batismo no Espírito Santo, e eu cheguei no culto de oração, numa igreja lá em Quitaúna, que é a minha igreja mãe, Quitaúna, em Osasco, e eu fiquei maravilhada de ver pessoas falando em língua estranha, nunca tinha ouvido falar. Quantos anos a senhora tinha nessa ocasião, a senhora lembra? Eu tinha mais ou menos 28 anos, por aí. E aí eu peguei e fui perguntar para o pastor. Aliás, eu deixava o pastor louco, porque ele tinha que me atender depois do culto até meia-noite, porque como eu estudei para ser freira, eu tinha que esclarecer muito para ficar aberto. Porque a minha fé não é cega, a sua não é cega. Nós temos que saber por quê e para que eu estou fazendo tal coisa. E ali ele falou para mim acerca do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo pode me encher e falar através de mim? Aí comecei a buscar o batismo no Espírito Santo. Mas, na verdade, eu fui batizada no Espírito Santo dentro da minha casa. Glória a Deus. E eu via na igreja o povo fazer aquele barulhão para receber o batismo no Espírito Santo. E eu perguntava, por que esse povo faz tanto barulho para receber o batismo do Espírito Santo? Eu não vou fazer barulho nenhum. E na minha casa tinha a parte de baixo, a parte de cima. Eu subia e orava. Aí, quando foi uma noite, eu falei, Senhor, eu vou orar hoje até receber o Espírito Santo. E eu orei, quando foi 3 horas da manhã, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. E eu comecei a falar em língua estranha, foi maravilhoso. E no outro dia, a vizinha que morava só separada pelo muro, falou, dona Dionísio, o que aconteceu na tua casa que veio aquela gentarada aí de madrugada? Gentarada de madrugada, ela falou, mas foi uma barulheira e tal, e era o meu batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Então amém. eu sempre amei, aí fui voltada cada vez mais buscar o Senhor através da oração. Depois fui para obreira, para aspirante, e comecei a frequentar a reunião mensal de pastores do estado de São Paulo. E eu estava numa reunião de pastores do estado de São Paulo, de todas as denominações, e não sei se ainda tem, era um conjunto que chamava Atos. Eles começaram a louvar a Deus, e eu senti a plenitude, aquela coisa, e de repente eu vi que desceu do céu a palavra uniora. Uau! Normal, uniora. A senhora leu aquela palavra? Eu li aquela palavra, uniora, Uau. mas não sabia o que era. Sim. E depois desceu outra palavra escrito aqualé. Então, uma pastora auxiliar que nós tínhamos, pastora Benedita, que está com o senhor, e a filha dela, a pastora Cristina, que é a secretária nacional comigo na Uniora, nós começamos a orar para Deus dizer o que era aquilo. E Deus falou o que era uma união de oração para ser uma união nacional. Glória a Deus. E aí começamos a orar, imediatamente eu já levantei uma coordenadora de Uniora e nunca conseguia descobrir o que era o aqualé, só a Uniora. E eu faço retiro a cada mês, eu me afasto 2 dias, 3 dias, para estar em oração, meditação na palavra, buscar a palavra através do dom da ciência, que é algo assim maravilhoso. E então, há pouco tempo, ano passado, o Senhor nos deu também o que é o aqualé, que é um apoio realmente, uma confirmação de algo dado por Deus. Então é maravilhoso, e assim nasceu a Uniora. E eu sou superintendente de Osasco, então eu tinha coordenadora, sempre tive um casal que está comigo há mais de 30 anos, pastores, que eles então
passar a ser coordenador da Uniora e buscar o Senhor. E eu sempre lutei para que a Uniora fosse oficializada como coordenadoria. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Bianca. Não dá para falar em oficialização da Uniora sem falar da pastora Bianca. Porque eu sou casada, você também vai casar, amém, tão linda que você é. E a gente obrigada, tem que entender pastora. Os homens. Sim. Homem, você tem que saber a hora de falar com eles. Se você falar fora de horário, não dá certo. Sim. Aí eu falei com a pastora Bianca, pastora Bianca, converse com o pastor Mário para ele oficializar a Uniora como coordenadoria. Você sabe o dia que você vai poder falar com ele. E passou, a pastora Bianca falou e falou, pode fazer a sua solicitação, apresentar no conselho, que eu já falei com ele e ele vai apresentar ao conselho. E eu fiquei demasiadamente alegre, porque foi aprovado por unanimidade. Glória a Deus! Então, Uniora é um órgão oficial da Igreja Quadrangular e eu tenho a responsabilidade e o privilégio. Nenhum privilégio sem responsabilidade não tem valor. O privilégio tem valor quando ele vem munido de responsabilidade. Aí depois já passamos para todos os estados e o pastor Toninho Stefano, nosso presidente do estado de São Paulo, me convidou para ser a coordenadora também do estado de São Paulo. E, na verdade, a Uniora já está no Brasil inteirinho e o Senhor fazendo a obra. Eu costumo dizer, querida, que a Uniora sempre, a Igreja Quadrangular sempre orou. Porque se ela não fosse uma igreja de oração, ela não tinha chegado até aqui. É porque ela é uma igreja que ora desde o princípio. A oração nos mantém de pé, né, pastora? Exatamente. Só que agora a oração ela é coordenada. Aleluia. Porque nós vamos estar falando sobre isso, há uma diferença entre rezar e orar. Há uma diferença entre orar e oração. Então, nós temos que a cada dia saber orar. Porque quantas pessoas chegam a perder a fé por ter orado e dizer, Deus não me respondeu. E por que será que Deus não respondeu? Tem oração que Deus não responde, tem aquela que diz, não dá para me te responder porque você não soube orar. E a Bíblia diz, não soube pedir. Então, é uma maravilha, eu tenho corrido o Brasil inteiro e o estado de São Paulo para poder passar princípios de como orar e Deus atendeu a oração. E é algo maravilhoso. Então, Uniora nasceu, foi no coração de Deus. Uma visão espiritual. Dá tempo de eu contar uma experiência sobre a Uniora? Claro, pastora, com certeza. Nós fomos como liderança mundial em Tulsa, no Oklahoma, de líderes mulheres. E a igreja me enviou representando a igreja para lá. Sim. E chegando lá, eu já tinha recebido a visão da Uniora. Sim. E eu já tinha feito uns alvos oficiais permanentes para a Uniora. Chegando lá, o trabalho foi ultra maravilhoso. E eu ali tendo um privilégio único, né, de estar ali representando a igreja naquele trabalho mundial para líderes de mulheres. E quando chegou no final, chegou o presidente da cruzada estudantil. Ali ele pediu a palavra. Você sabe que o americano ele é metódico. Sim, sistemático, ele não, né? Ele não abre vaga para ninguém, não, mas abriram ali uns 5 minutos para esse presidente da cruzada estudantil, e ele, então, Bill Bright. Então, ele falou, eu vim aqui para saber uma coisa. Ele diz, há 4 anos que eu estou com 4 pastores orando para Deus levantar
oração no mundo inteiro. E eu quero saber aqui, nessa liderança de mulheres, se eu já tenho aqui pessoas que Deus já deu a revelação da oração, da união de oração. Eu tremi na hora, mas eu falei, gente, é de Deus. E aí, 40 mulheres levantaram a mão de que já tinha recebido o projeto da Uniora. Ele falou, e o mundo inteiro vai receber. Aí ele falou, eu quero passar para vocês os alvos permanentes da Uniora. Aí eu falei, meu Deus, e agora que eu já passei para a região e eu quero estar debaixo da bênção de quem realmente pediu a Deus a Uniora. E aí o que acontece? Ele passou os alvos, querida. Eu fiquei sabendo mais ainda que Deus é Deus. Porque os alvos que ele passou foram os alvos que Deus me deu. Eram os mesmos alvos, pastora? Os mesmos alvos que Deus me deu. Glória a Deus. Então, Uniora, ela é sobrenatural, veio de Deus, e eu venho lutando, ela está no Brasil, hoje você sabe que ela é mundial, ela está no mundo inteiro, e eu tenho a ligação da Uniora no Brasil com o Japão, com o Peru, que nós acompanhamos também, e o mundo inteiro está com a Uniora, graças a Deus. Essa informação é uma informação nova para mim, porque eu pensava que a Uniora era só uma coordenadoria do nosso país, né, do Brasil. Mas aí, ó, aprendi junto com vocês. A Uniora não está somente no Brasil, está na América do Sul, nas nações da terra, né, E nós temos reuniões mundial com os intercessores. Quando essas reuniões? E uma vez por mês nós temos. Sim. E eu fiquei pensando, isso vai ser uma espada, comprida e chata, porque imagina, não, 1 hora de oração, através de câmera, eu falei, um fala uma língua, outro fala outra, como é que vai ser isso, né? Menina, é sobrenatural. A hora passa, cada um ora e tem o seu momento, e você sente aquela ligação, aquela união inteira do mundo inteiro, cada um orando para o país do outro, não ora pelo seu próprio país. Sim. É feito um sorteio lá e cada um ora. E eu tive uma experiência de cair para mim para orar para a Alemanha. Uau. E eu tinha uma resistência com a Alemanha. Sim, por causa do que fizeram com o cristianismo, sim, né? Sim. E caiu justo a Alemanha. E aí, e hoje eu amo a Alemanha. Amém. E eu oro pela Alemanha, sim. Amém. Porque quem fez aquilo não foi os alemães, foi a liderança sem Deus que fizeram o que fez. Isso. Então, eu louvo a Deus por Nosso isso. Deus ama as nações e os povos das nações, né, pastora? E a Alemanha não é diferente. Eu tenho uma amiga alemã que ela trabalha com a tradução da Bíblia. Eu a conheci em 2016 e foi muito especial. Então, é poderoso, né, pastora, quando nós oramos uns com os outros, e é poderoso quando nós oramos um para os outros, né? Nós tivemos, uma vez por ano, nós temos 6 dias de treinamento nos Estados Unidos. Sim. E eu tive o privilégio e a responsabilidade de orar com a presidente quadrangular da Rússia e a presidente quadrangular da Ucrânia. Uau! Junto com elas, orando e chorando. E elas falaram, o povo pensa que nós, gente, temos que ficar brigando. A guerra não é nós que estabelecemos, é a presidência. Nós somos vítimas de uma decisão. E orando junto, um orando para o outro, foi uma experiência maravilhosa. Tive também uma experiência maravilhosa de que o presidente da quadrangular do Havaí é o rei. É o rei do Havaí? Foi algo assim, uma experiência. Ele veio orar comigo. Sim. E falou, Deus mandou eu orar com você. Ele falou assim, eu trouxe até um presente para você e me deu. E é maravilhoso nós ver que Deus, Ele quer orando aquele que se sente pequeno e aquele que se sente grande para Ele deixar ele pequeno. Isso. Né?
É uma bênção. Amém, amém. Pastora, e como que é a Uniora? Como que essa coordenadoria, que tem a bênção dos nossos pastores, né? Pastor Mário, pastora Bianca, todo o Conselho Nacional, a senhora faz parte disso. Uma informação também, queridos, a pastora Dionísia é membro do Conselho Nacional de Diretores, né, aqui da nossa igreja, a única mulher membro do conselho, né, pastora? Deus seja louvado por isso, nos representa lá. E como que é a estrutura da Uniora dentro do Brasil, dentro da nossa igreja? Só tem coordenadores nos estados, na região, como que é, pastor? A estrutura começa com o líder local. Sim. A igreja ter um líder da Uniora. E esse líder da Uniora, ele administra os trabalhos da igreja local e ele recebe também orientação do coordenador regional. Então, vem o coordenador regional, ele levanta um líder local de cada igreja e nós temos o coordenador estadual, que por falar nisso eu tenho muitos coordenadores homens, isso é muito bom. Glória a Deus. Sim. E porque a Uniora não é feminista, a Uniora é um plano de Deus. Exatamente, é importante falar isso, né, pastora? Muito maravilhoso, eu tenho vários coordenadores, eu não vou citar aqui porque a gente sempre pula alguém, é melhor não citar, né? Os coordenadores que vê sabem que eu estou honrando eles como honro as coordenadoras também. E tem eu como coordenadora nacional. Porque orar, todo mundo ora. Mas a oração que vai ser atendida é uma oração com alvos. É uma oração com objetivo. É uma oração que é baseada na palavra de Deus. Aleluia! Não sim. Adianta dizer eu vou orar, eu vou fazer oração e ficar jogando pedaço de oração para cima. Não adianta. Se ao orar, eu acostumo, antes de orar para orar. Senhor, eu vou ter o meu tempo de oração agora. Eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo me leve a orar por aquilo que tem que se orar. Coisas que eu sei, coisas que eu não sei, mas o Senhor sabe. Me leve então a orar. E aí eu vou para a palavra de Deus, para mim me firmar na palavra de Deus, para pedir ao Senhor que venha atender a petição. Porque quando você ora com base na palavra de Deus, Deus tem compromisso de fazer a palavra dele se cumprir. Deus tem o compromisso. Então, quando ora a palavra e diz, Senhor, aqui está a palavra. Nós temos um trecho da palavra de Deus que diz, pedi, pedi, buscai, buscai, batei, batei, pedi e recebe, busca e encontra, bate e a porta se abre. Não precisa de mais nada. Isto já é maravilhoso. Amém. Quer dizer que você pode pedir sobre uma coisa mais do que uma vez. Você pode buscar mais do que uma vez. E você pode bater mais do que uma vez. Você sabe que no Velho Testamento, Jacó viu uma escada descer do céu. E a escada firmava na terra e ia até a porta do céu. No topo da escada, Deus estava lá. O anjo pegava as orações, e nós temos até um cântico que fala isso, e levava até Deus. E voltava com a resposta na mão. Só que no Velho Testamento era a escada, mas no Novo Testamento nós não precisamos mais da escada. A escada foi substituída. A escada foi substituída pela cruz. Aleluia. O que nos liga da terra até o céu é a cruz. Bom, missionária, a senhora falou que Deus não está mais no topo. Como é isso? Quem está no topo agora é Jesus, que é a porta. É Jesus. Que venceu a morte. E tudo. E ele diz assim, eu vos dou o quê? As chaves do céu. Então, eu e você, nós somos cidadãos do céu. E o nosso Pai da eternidade, que é Jesus,
nos deu a chave. Que poderoso, hein? Então, nós temos a chave do reino dos céus. Então, nós temos acesso para ir até o Aleluia. reino dos céus através da oração. Sim, sim. E aí nós entregamos para Jesus e nós já trazemos a resposta da oração. O diabo tem um propósito, querida. Qual de é esse que propósito? fazer o propósito é de que a pessoa não tenha a oração respondida. Isso ele tem desde o tempo de sempre. Tanto é que a Bíblia diz o quê? Que Jacó orou e Deus, Daniel orou e Deus deu a resposta imediata para Daniel. E por que é que Daniel não recebeu a resposta? Porque havia uma potestade nas nuvens impedindo que a resposta viesse. Chegasse até ele, né? Chegasse até ele, porque queria deixar ele uma pessoa, o quê? Incrédula. Dizia, eu pedi, Deus me deu. Deprimido, talvez, Deprimido. né, pastora? Depressivo. Aí Daniel criou o quê? Os 21 dias de oração que nós praticamos, porque aprendemos com Daniel. E nos 21 dias de oração, nós sabemos que arcanjo veio, Miguel, lutou e destronou essa potestade. E aí o anjo falou, Daniel, desde que você orou, a resposta veio, que ela estava bloqueada no céu. Isso pode acontecer comigo, com você e com todos. Sim. De estar orando e dizer, puxa, mas é algo tão necessário e Deus não quer me dar, Deus já deu. Algo está bloqueado e você tem que orar, pedir. E outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro, nós não temos autoridade para ficar lutando com o diabo, não. Eu ainda não achei na Bíblia o ser humano lutando com o diabo. Uma vez tinha um rapaz na igreja que eu ganhei para Jesus e eu gostava de orar no monte. Hoje eu não vou mais porque meu marido não deixa orar no monte devido que a gente presenciou lá que não queria ter presenciado. E ele então começou a ir no monte, juntava pessoas, levava num caminhão e orava no monte. E num domingo de manhã, ele disse, essa noite no monte orei a noite inteira com o diabo. Falei, quem é que vai deixar de dormir para lutar uma noite inteira com o diabo? Que perda de tempo é essa? Aí ele falou... Tu tá perdido, né? Que ele já perdeu todas as coisas, né? E a senhora nem sabe derrotado. o que aconteceu. Gabriel veio até nós. E no fim Gabriel falou, me carregue no colo. Fulano de tal recebeu o espírito de Gabriel e nós carregamos ele. E sabe, ele mandou nós botar o óleo debaixo da terra, orar um pouco, depois trazer e jogar na porta de Santo Espírito. Eu falei, está tudo errado. Primeiro, que quem somos nós para carregar um anjo? Não tem isso? Aonde está na Bíblia que você tem que lutar com um anjo? Se quando um anjo foi lutar com um príncipe das trevas, ele diz, o Senhor te repreenda. Nem o anjo falou, o Senhor te repreenda. Então, nós temos que buscar Jesus, que venceu o diabo. E ele continua vencendo por nós. Eu não perco tempo. Eu dou estudo de batalha espiritual, e se é algo que eu tenho muita preocupação, nós tivemos agora um seminário setorial lá no Acre, foi algo assim sobrenatural, a sede cheia, até criança com a Uniora, algo assim maravilhoso, e eu dei batalha espiritual para ensinar, porque os meus seminários é para ensinar, para que as pessoas orem e tenham resposta, porque o diabo quer que elas orem, que elas não tenham resposta, para quando elas for orar de novo,
o diabo vai dizer, você vai pôr essa demanda de novo diante de Deus? Lembra aquela que você pôs e que você não teve resposta? A nossa igreja é uma igreja que tem campanhas. E ela faz a campanha, o diabo luta para que ela não tenha a resposta da campanha. Quando o pastor faz outra campanha, ela fala, essa eu vou fazer. O diabo chega, para que você vai perder tempo? Você já não fez a outra e não teve resposta? Uau. Então, nós temos que saber orar para nós destronar Satanás e para ele não amarrar nossas bênçãos. Muitas bênçãos estão amarradas. E tem bênçãos que não estão no inferno, tem bênção que está guardada no céu. Muitas pessoas vão chegar no céu e dizer, Senhor, o Senhor não me atendeu essa oração, não me atendeu aquela, não me atendeu aquela. E o Senhor, nosso Pai, vai nos chamar, nos levar num quartinho, e lá está uma barra de ouro escrito resposta de oração de Joaquina, de Vânia, de Antônio. Uai, por que ele me deu? Ele deu. Ele tem a hora de dar. Às vezes ele deu na igreja, a pessoa está conversando. Às vezes ele mandou o anjo falar, olha, fulano chegou e recebeu, mas a bênção acabou ficando no caminho. E está aqui. A pessoa não está atenta, não está ligada. Então, oração é ministério. E ministério é coisa séria. Então, por isso, a Uniora, as pastoras, as coordenadoras usam o escudo. Os líderes usam a camiseta ou estola da Uniora. E os pastores usam a estola sacerdotal que nós temos, que é uma farda. Farda é autoridade. Se eu estiver na rua e um homem, um cidadão comum, apontar o dedo e mandar eu parar, eu não vou parar. Mas se for um policial fardado, eu vou parar ou parar. Sim. Assim somos nós. Nós também temos que estar com a nossa farda, que é uma farda de autoridade, para que nós possamos orar e usufruir da nossa resposta de oração. Então, meu seminário é seminário de instrução. As pessoas têm que saber, saindo daquele lugar, como começa, como caminha e como encerra uma oração. Amém, pastora. Glória a Deus por isso. Quantos ensinamentos, né, pessoal? Nós já estamos tendo aqui nessa tarde, nesse podcast, essa 5ª temporada. Então, se você tem aí o seu comentário, sua dúvida, ou a sua contemplação de oração, que Deus te contemplou, escreva pra gente nos nossos comentários aí, deixa registrado aí, para que todos saibam que o nosso Deus é um Deus que sim, que ouve nossas orações, que ouve o nosso clamor e nos responde, se nós sabemos orar da maneira correta, como a pastora Dionise está ensinando a gente, né? Glória a Deus por isso. Pastora, e aí quais são os alvos da oração que a Uniora tem? Bom, o primeiro, que é o permanente. Isso, são os permanentes, fixos, tem, né? Tem os alvos permanentes, que é para todo o Brasil e todo mundo, no caso, nos países que estão ligados comigo. E o primeiro alvo é buscar a Deus e a manifestação do poder de Deus. Anote aí. Porque Deus está em todo lugar. Mas o que resolve é a manifestação do poder de Deus. Entendeu? Porque ele está em todo lugar. Mas ele vai resolver onde ele se manifesta. O propósito de nós conhecermos mais a Deus. E conhecermos também o propósito de Deus, o chamado de Deus para cada um de nós. Depois tem o outro alvo. Nós nos prepararmos para cumprirmos o chamado e o propósito de Deus com eficácia. Amém. Depois tem o propósito de Deus na nossa vida, que a igreja tem 2 funções na terra, 2, que é ganhar alma e ensinar, discipular as pessoas. Amém. Que nós temos que orar para que todas as igrejas ganhem vidas para Jesus.
Que cumpra o ID do Senhor, cumpra, né, pastora? o ID do Senhor. Que vai e Mas prega o também evangelho. não adianta deixar as pessoas vir para a igreja e não ensinar elas entram e vão embora. E não cuidar delas, Não né, cuidar pastora? delas, tem que ensinar, instruir. Ninguém pode cobrar ninguém que não foi instruída. No meu escritório em casa, está lá, Senhor, eu não sei de tudo, mas estou disposta a aprender tudo. Entendeu? Sim. E nós temos que aprender. Então, depois tem o alvo também de interceder por missões. Missões está no coração de Deus. Existe missões local, regional, estadual e nacional. O local são pessoas, grupo de pessoas que saem evangelizando. Eu sou missionária e sou capeleira, eu faço umas coisas meio de doido, para ganhar alma. Sim. Vamos supor, eu levo a banda de samba, e eles tocam, vamos supor, na frente dos prédios, aquelas músicas que ninguém entende nada, toca aquilo lá. E quando eu chego, Deus é bom, Ele é maravilhoso quando Ele quer, porque o dom não é meu. Deus me mostra quem está na sala, ou você que está na sala tal, no sofá de tal cor, com roupa tal, desça para cá, que Deus vai te abençoar. Quando eu vejo, está cheio lá. Sim. E aí eu falo para eles sobre eles abrir a porta do coração, ter maçaneta só por dentro e aceitar Jesus. Mas ele tem o direito de recusar. Eu falo, você tem o direito de recusar. Se você aceitar, você vai ser salvo. Se você não aceitar, você está condenado. E eu também não pergunto, quem quer aceitar Jesus? Essa pergunta, quem quer aceitar Jesus, dá oportunidade para a pessoa dizer, eu não quero. Aí eu digo, está abrindo a maçaneta para o lado de dentro para Jesus entrar? Está abrindo, tá... Não tem quem não aceita Jesus. E aí eu crio, aqueles que desejam, já tem uma equipe preparada para dar assistência, e eu abro a campanha da Santíssima Trindade na casa da pessoa. Ou seja, eu vou mandar um anjo do amor na casa dela, uma vez por semana, 3 semanas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque os católicos falam e crêem no que é verdade, que é a Santíssima Trindade, mas nós crentes, nós não falamos muito da Santíssima Trindade. Porque o nosso Deus é trino, né? Nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós não usamos a palavra Santíssima Trindade. Então, quando eu falo Santíssima Trindade, eu estou me aproximando do católico. Está quebrando uma barreira, né? Quebrando uma barreira. E é uma estratégia de evangelização. Você está se aproximando dali do coraçãozinho daquela pessoa, né? Aí eu falo, olha, ele vai, o primeiro dia vai ungir o seu portão. O portão e a sua porta de entrada. Que são os portais, né, espirituais, né? No segundo dia, ele vai ungir a sua sala. E o terceiro dia vai ungir a sua cozinha. E junto com a sala vai ungir a porta do quarto. Então, para colocar proteção. Minha filha, acontece cada coisa que Deus acredita. Glória a Deus. Porque é Ele que faz. Aí o que acontece? Com 3 vezes que foi alguém na casa da pessoa, ele já criou intimidade com alguém da igreja. Aí ele não sente mais dificuldade para a igreja, porque quando ele chega lá, aquela pessoa que foi na casa dele, recebe ele, senta com ele, e aí eu dou para ele ou uma Bíblia pequena, ou dou um livro de leitura diária durante 365 dias. E aí esses nomes vão para onde? Para a Uniora, para a sala de oração. Aleluia. É importante, cada igreja ter uma sala de oração, usar a equipe da Uniora com uniforme, e durante o período do louvor,
ser escaladas pessoas para estar orando na sala de oração, onde tem alvos, tem objetivos da igreja local, regional, estadual e nacional. Sim. Entendeu? E eles oram ali. Também ter a cautela, porque em tudo nós temos que vigiar. Então, vigiar e orar, diz a palavra, vigiar e orar, é. Então, a líder, ela escala, ou o líder, porque tem lugar que é homem, escala, vamos supor, 10 minutos, 8 minutos para 3 mulheres, depois para 3 homens, entendeu? Quando vai mulher, é mulher. Na hora da palavra, eles têm que estar onde? Na igreja. Aí eles ficam nas paredes intercedendo, para quê? Por que tem que interceder na hora da palavra? Tem que interceder na hora da palavra para Deus desentulhar o ouvido das pessoas. Porque as pessoas vêm de fora com o ouvido entulhado de coisa. Porque ouve na semana tantas coisas, né, pastora? Tanta coisa, tudo que não presta. Verdade. Então está com o ouvido entulhado. Quando a palavra bate e cai. Então eles têm que estar ali orando para que Deus desentulhe o ouvido deles. E nós sabemos que a palavra vem no ouvido e caminha 40 centímetros até o coração. E ora, porque a Bíblia diz assim que o coração é mau, ele é enganoso. Né? Então, orar para que as pessoas transformem o coração deles em boa terra, para que a palavra venha, ache lugar e traga transformação para aquelas pessoas. E a coordenadora regional, na nossa igreja lá, nós temos a primeira quarta-feira em nível nacional, a nossa consagração. Então, todas as primeiras quarta-feiras de cada mês tem a consagração nacional, local, regional, estadual e nacional. Ah, sim, aqui no estado de São Paulo, o distrito também, né? Também, tudo. Aí nós oramos, é passado. Então, nós não estamos só com um grupo local. A igreja está reunida na primeira quarta-feira. E no último sábado é o seminário da Uniora, até a meio-dia, onde nós convidamos os pastores e vêm todos os coordenadores e os líderes da região. E ali nós vamos estar também com os alvos em nível local, regional, estadual, nacional. O nosso presidente, pastor Mário, pastora Bianca, os presidentes dos estados, eles precisam de muita oração, muito trabalho. São muitas decisões que você tem que tomar, né? Também, para que o superintendente seja sábio na região, entendeu? E os pastores também. Nós pedimos a Deus que dê graça aos pastores, para que eles possam comandar a igreja com sabedoria, com entendimento e com inteligência. Amém, pastora. Glória a Deus. Então, você que está ouvindo aí a nossa fala aqui sobre a importância da oração, intercessão, da Uniora no Brasil, nas nações. A Uniora é uma coordenadoria também internacional, né, mundial. E como que você faz, pastora? Por exemplo, tem algum irmão da nossa igreja lá que ainda não participa da Uniora, por exemplo, e ele está ouvindo a gente e ficou empolgado, quer participar. Como que ele faz? Ele precisa procurar quem, falar com quem? Primeiro, se a igreja não tem líder, ele pode se colocar à disposição do pastor para ser o líder. Boa. A hora que o pastor orar por ele, tudo é com oração, nada é sem a bênção do pastor local. Ele é a autoridade da igreja local. O pastor orou e deu a ele a autorização, o pastor vai indicar para ele quem é o coordenador da região. Aí ele vai entrar em contato com o coordenador da região e é formado um grupo de contato na região, entendeu? O coordenador coloca lá as informações, vem lá. Local. Nós temos que ter um grupo de intercessores local, onde nós passamos aquilo que vai acontecer. E tudo fica pequeno, tudo fica próximo, através dos contatos. E a coordenadoria regional, eu faço reunião com eles, eu faço objetivo com eles, eu faço reunião, sabe quando? No dia do jejum.
o dia do seminário, eu já faço uma reunião. Por quê? No jejum tem muita gente que ainda não é da Uniora. Aí eu digo, você não é da Uniora porque não sei. Ah, então a partir de agora você já é. Entendeu? E assim a gente vai conquistando, porque o propósito, a pastora Bianca conversou comigo logo que oficializou a Uniora, e o conselho aqui, que foi que fez o símbolo da Uniora e esse símbolo agregado, onde fica a Uniora no meio e os grupos e os departamentos. Então, nós não estamos sozinhos. Nós trabalhamos com os grupos e com os departamentos. É importante cada grupo missionário ter um representante ligado à Uniora, para passar também as informações e conquistar os grupos missionários para a Uniora. Na verdade, o meu propósito é ver cada cristão quadrangular, e tem agora tem a Uniora em algumas denominações também que aderiram, graças a Deus. Que bacana. Porque ela, não sabia, pastora. Tem. Então o reino de Deus está se expandindo. Verdade. Através da oração, da intercessão, né? Então, porque eu fui vereador e através da vereança os caras quase me matavam, mas eu fazia o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu estava lá por um propósito, porque eu não queria ser vereadora, e eu fui 2 mandatos, eu falei, nesse tempo, eles que me aguardem. Eu pregava em lugar de ficar lá, o meu tempo era para pregar. Aqueles vereadores que pregavam eloquente, você se converte, que você dá muito bem como pastor, e ganhei muitos para Jesus, graças a Deus por isso, e eu louvo ao Senhor por isso. E o nosso prefeito é crente, então tenho muito acesso com ele, então eu trabalho com ele também, com a Uniora, entendeu? Dentro da cidade, inclusive, eu fui conversar com ele, agora eu vou voltar para acertar com ele, que nós vamos fazer um culto sem nome de denominação, onde ele vai entregar a chave da cidade de Osasco para Jesus. Aleluia. E é muito comum alguém dizer assim, a senhora leva o prefeito e entrega a chave da cidade para Jesus. Quando chega o carnaval, ele entrega para o remomo. Não tem nada, nós chegamos depois do carnaval e tomamos do remomo e damos para o Senhor Jesus, né? Amém. Porque o prefeito, ele é prefeito da cidade. Ele é prefeito de crente, de descrente, de todos. Ele é o prefeito, ele tem que ter jogo de cintura. Mas a gente tem que ajudar ele. A gente tem que estar ao lado deles, e prefeito, a coisa é assim, assim, assim. E o meu prefeito, o anterior, eu era mentora dele, e esse também, em nome de Jesus. Então, tem bem a certo. Glória a Deus, pastora. Então, eu quero aproveitar, a gente está quase caminhando para o final já, passou rápido, e eu quero aproveitar esse momento nós falarmos do seminário que vão ter no nosso Brasil, em algumas regiões. Você quer passar esse? Eu passo esse? Passo, vamos passar. Tivemos agora no último sábado, lá na região norte, lá no Acre, no dia 15 de março agora, né, pastora? Dia 16, foi uma bênção, a pastora estava compartilhando, que tinha crianças, juniores ali orando, intercedendo. Na região centro-oeste vai ser aqui, dia 12 de abril, vai ser em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, você que é do MS, aí se programe. Mato Grosso tem vários junto com ele. Aí, por exemplo, na região sul, vamos ter em Itajaí, no dia 26 de julho. Na região sudeste, em Belo Horizonte, dia 13 de setembro. Nós vamos ter no Nordeste, em Salvador, dia 8 de novembro, dia 8 do 11, tá bom? Então, o seminário começa das 9 da manhã até às 19, então o dia todo de seminário aprendendo com Deus, com a pastora Dionísio, com a equipe da União Nacional, né, as estratégias de oração, como orar, tudo isso que ela já falou conosco nessa tarde, né? Então é isso. Pastora, eu só quero falar um pouquinho sobre esses congressos, eles são territoriais, então cada um deles tem os estados que estão agregados a eles, que eu tenho passado para coordenadoras dos estados. Sim. E elas para juntar todos, porque é por setores. Agora, Santa Catarina, o pastor Erivelto conversou comigo para mim fazer um seminário lá no sábado, depois da convenção. E vai ser no lugar da convenção. Uau, porque aí eu vou usar todo o espaço, tudo que tem lá eu vou estar usando.
e eu quero convidar o Brasil para estar lá, nesse seminário da Uniora, que será muito bom. E uma coisa, nesses seminários aqui, a pastora Bianca falou comigo que todos que ela puder, ela vai estar conosco. E vai ser uma alegria, um contentamento muito grande. Se passou do Brasil, eu vou passar de São Paulo. Legal. Nós teremos por distrito. O distrito 2 eu vou passar a data primeiro, porque ele era dia 22 agora, e eu suspendi por causa do trabalho do pastor Mário, que eu não vou fazer nada em competição com o meu presidente, Deus me livre. Entendeu? Eu quero ser abençoado e participar da bênção. Então, eu vou dar outra data para o Distrito 1 e Distrito 2. Agora, o Distrito 3 será dia 17 de maio, em Sorocaba. Então, nós vamos receber todo o distrito ali na igreja do pastor Sandro, vai ser em Sorocaba. Uma igreja, ia ser na igreja do pastor Jefferson, mas eu conversando com ele, achamos melhor fazer na igreja do pastor Sandro Catarina, porque está centralizado, é mais fácil para o povo achar. Legal. Distrito 4 e 5 será na igreja do pastor Antônio Stefano, pastor Toninho, o nosso presidente do estado de São Paulo, dia 14 de junho. Então, Distrito 4 e Distrito 5 se mobiliza para estar lá. Depois, essa gravação vai estar no ar. Se tem dificuldade com as datas, ouça novamente e pega. Teremos em Tupã. Pastor Walter. Pastor Walter, vai ser maravilhoso. Vai ser o Distrito 6 e 7. E dia 16 de agosto nós vamos estar lá. A pastora Rosana, que é a minha coordenadora, já está trabalhando. Todas as coordenadoras do estado de São Paulo já estão trabalhando. Distrito 8 vai ser no dia 11 de outubro, lá em São José do Rio Preto, na igreja do pastor Carlos. Então, mobilize-se, já se prepara, forma caravana, ônibus, que vai ser uma bênção. E depois eu passo do Distrito 1 e 2, porque eu quero pedir desculpa aqui, porque eu já tive que mudar 3 vezes a data, porque teve programação estadual e eu suspendi. Depois o pastor Toninho fez a unção de coordenadores, eu substituí. E agora entrou o trabalho do pastor Mário, porque eu não concorro com ninguém, eu somo com as pessoas. É isso. Nada de concordar. Então, tá aí, eu gostaria de ter todos vocês, e qualquer coisa, liga para minha secretária, que é nacional estadual, pastora Cristina, que ela tem todas as informações para vocês. E você que é das redes sociais, a Uniora Brasil também tem as redes sociais. Então anote aí, @Uniora Brasil. E lá na página tem também todas essas datas, informações. Mande lá um DM e aí o pessoal vai, nosso time vai responder você e vai te colocar tudo certinho. Pastor, então já caminhando para o final, né, infelizmente, eu queria que a senhora desse uma palavra bem rápida de encorajamento para que as pessoas continuem, os nossos irmãos continuem orando, continuem intercedendo, né, pelo Brasil, pelos projetos da nossa igreja, pelos nossos presidentes, pelos nossos pastores, né? E depois, senhora dessa palavra, nós vamos orar, né? Eu tenho um filho na fé que ele fala assim, pastora, orar demais nunca é de menos. Você sabe que eu tenho um lema. É melhor, eu tenho, na verdade, um lema e a composição. Melhor do que orar é orar de novo. E melhor do que orar de novo é tornar a orar, entendeu? Isso é muito importante, nós orarmos e nunca cansar. Eu quero falar o que Jesus falou, porque ele garante a palavra dele em Lucas 18:1. Jesus propôs uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Então, quem falou isso foi quem? Jesus. Ele nos ensinou a orar, e eu quero dizer que a oração, muitas pessoas gostam muito de meter o pau em Eva. Pois é, né? Mas você sabe quando é que começou a oração?
quando nasceu o neto de Eva, o filho de Enos. Quando ele nasceu, a Bíblia diz, e dali começou a invocar o nome do Senhor. E a oração iniciou, querida, não para pedir, nasceu para agradecer pelo filho de Sete, Enos. Então, Enos nasceu, e aí começou a oração, e veio de Eva. Um neto faz cada coisa, que bom, né? Que bom, né? A senhora é vovó, sabe, né, pastora? Você vai ser vó, um dia você vai ver. Amém. É maravilhoso. Então, Jesus falou, e aqui diz que ele falou para mostrar. O que é mostrado não é esquecido. O que é falado é lembrado. Tem gente que fica falando, o Espírito Santo vai me lembrar. Se você não ler a Bíblia, você vai lembrar do quê? Não é verdade? É. Nós temos. Então, Jesus mostrou a necessidade de orar quando? Sempre. Sem nunca desistir. Como é que eu vou orar sempre sem nunca desistir? Eu não vou fazer mais nada. Bem que eu gostaria de ficar em oração mesmo. E o meu marido chega lá no meu cantinho de oração, que cabe eu, o Pai, o Espírito Santo e as fotografias do povo. E ele diz, tá na hora de eu almoçar, estou indo já. Então, porque é tanta coisa. Sabe por que as pessoas oram um pouco? Porque não tem alvos de oração, não tem uma agenda de oração. Aí dobra o joelho, ora 5 minutos e não tem mais o que orar, passa a rezar. Porque rezar é ficar falando qualquer coisa lá, repetindo. Então, forma a sua agenda de oração, faça seus alvos de oração. Eu, por exemplo, estou com alvos de oração, nós já clamamos hoje aqui, e lá no Conselho Estadual, sobre o Igor. Isso, é importante, pegando esse gancho que ela está falando sobre oração, aqui no Conselho Nacional nós temos uma sala de oração, pessoal. Aqui é a parte administrativa da igreja, tem vários departamentos, mas temos também aqui no Conselho Nacional uma sala de oração, né, pastor? Tem linda, maravilhosa. Linda, então. O meu povo está lá orando. Amém. E orando pelos departamentos que a gente vem uma vez por mês no estadual e no nacional. Geralmente eu venho de manhã no nacional e à tarde eu vou para o estadual. Hoje eu inverti, porque a Débora, que eu chamo ela valiosa, falou que estava marcada aqui para 1h30, então eu fui para lá primeiro. Então, certo. Jesus, olha, ele quis mostrar a necessidade de orar. Missionário, como é que eu vou orar sempre? Eu não vou fazer mais nada? Como é? Que fica esse versículo, orai sem cessar. Sim. É a mesma coisa que tanta gente questiona a palavra de Deus, no versículo que diz assim, em tudo dai graça. Sim, aí o pessoal pergunta, como é que eu vou dar graças quando alguém morreu? Uma coisa difícil, um luto, por exemplo, né? Então, a gente já tem esses questionamentos às vezes, né, pastor? Hoje, nós estamos com um propósito de clamor, e já clamei com as pastoras que estão comigo, para o Igor, o filho do nosso coordenador nacional de homens. Eu vou dizer que ele estava em estado crítico, funcionando, estava 100% só com máquina. E hoje nós trouxemos o corpo dele, ministramos sobre o corpo dele, amém. Ordenamos ele que reagisse. E em nome de Jesus, nós estávamos orando também por uma moça que está também em estado grave. Nós oramos por muita coisa, mas esse nós unimos para orar junto, porque quando nós nos unimos e temos companheiro de oração, tem um propósito para resultado de Deus. Como eu vou orar sempre? Ora, a mulher quando vai lavar roupa, em lugar de ficar reclamando quanta roupa suja, ela tem que dar graças a Deus que tem roupa suja, porque ela tem roupa. Senhor, eu tenho roupa. Ela vai passar roupa, mas quanta roupa para passar, muda isso. Agradece a Deus, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho muita roupa. Ela vai lavar a louça,
Senhor, obrigada porque teve comida. Você sabe Teve que às comida, vezes... deu água para lavar. Às vezes eu deixo a minha louça da noite para me lavar de manhã junto com a louça do café, para mim ter sensação que tem muita gente comigo lá dentro de casa. Aí eu agradeço a Deus. Tem mais tempo de oração, né, para lavando a louça. Senhor, muito obrigado, porque hoje teve o café, teve o pão. Senhor, eu pude escolher hoje, porque nós temos que saber, tem pessoas que oram pedindo provimento, e há pessoas que oram pedindo suprimento. Quem ora pedindo provimento vai receber provimento, porque Deus atende a oração. Uma vez eu fui orar por um senhor que estava doente, e eu estava com pouquíssimo dinheiro, e era muito longe. E eu fui para lá orar para ele. Quando eu cheguei no meio da estrada, eu olhei o carro, estava acabando o combustível. E eu olhei e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor coloque combustível até eu entrar dentro da minha garagem. Não me deixe ficar na rua, Senhor. Aí ele morreu o carro, eu liguei, o carro pegou e nós viemos embora. Eu botei o carro dentro da minha garagem e quando eu cheguei no outro dia de manhã, eu fui ligar o carro, o que aconteceu? Estava cheio. Estava nada. E eu pedi o quê? Eu pedi combustível até entrar na minha garagem. Então eu pedi provimento. Sim. Se eu tivesse pedido suprimento, eu ia ter gasolina por uma semana. Então, quando você pede provimento, eu tenho aqui o provimento, ó, uma caneca de água. Quando eu peço suprimento, eu vou ter uma caixa d'água. Então, nós temos que saber orar. Vamos supor, quando eu oro para missionário, eu oro, Senhor, o lugar que eles têm, dê pelo menos provimento, dê para eles o necessário que eles precisam, Senhor. Porque é a vida missionária, entendeu? Mas, do contrário, eu oro para provimento. Senhor, dá provimento. Então, cada coisa, o homem está no trabalho, vai orando. Gente, como é bom orar dirigindo, experimenta orar dirigindo. E outra coisa, ore com hino, mas não hino cantado, porque a sua mente põe um hino instrumental, mais baixo do que a sua oração, e aí você vai orando e entrando no gozo do Senhor. Então, nós podemos orar sempre e cumprir as nossas responsabilidades. Amém. Então, vamos, sem delongas, orar, pastora. Mas orar. Antes da senhora orar, quero já agradecer os nossos ouvintes, telespectadores aqui do nosso canal, do Passa Já Convosco podcast. Continue inscrito, continue divulgando nossos canais oficiais da nossa igreja, Quadrangular Oficial, nosso aplicativo Quadrangular Play. E também siga aí a Uniora Brasil, para você estar se inteirado das orações que nós estamos levantando na nossa nação, na nossa E se igreja, ele não tem Uniora local, regional, estadual, estado só tem um estado que não tem. Vamos criar isso em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Então, pastora, mais uma vez nós queremos agradecer a senhora pela presença. Foi um prazer estar com você. O tempo disponível. É simpática demais. Obrigada, pastora. Sua disponibilidade, seu coração nos ensina muito. Muito obrigada mesmo. Então, vamos orar. Queria encerrar, então, esse podcast com a sua oração, pastora. Ore por nós e para nós, em nome de Jesus. Amém? Você que está assistindo esse podcast, está com uma necessidade, eu não vou orar para Deus te abençoar, porque você já é uma pessoa abençoada. Eu vou pedir para Deus atender o desejo do seu coração, que Ele diz que aquele que teme a Ele atende o desejo do coração. Então, coloca para fora agora o desejo do seu coração. Não há nada impossível para Deus. E se Ele falou hora toda hora, é porque Ele vai atender toda hora também. Ele não tem folga, não tem horário de almoço, de janta, de dormir, Ele vai estar atendendo, né? Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, Ele que falou para nós, Senhor,
que temos necessidade de orar sempre e nunca desistir. Senhor, coloca em nós, Senhor, o Espírito Santo de perseverança, de continuidade. Um Espírito, Senhor, querido eterno, que vem de Ti, que pede. O Espírito, Senhor, que busca. O Espírito, Senhor, querido, que nos leva, Senhor, até a porta do céu. Para, Senhor, querido, entregar para Jesus e receber dele a resposta. Pai, nesta hora nós oramos e essa pessoa, Pai, que está com esta ferida, Pai, que eu estou vendo a terminar a água misturada com sangue, nós declaramos agora que seja este mal eliminado pelo poder do nome de Jesus. Nós ordenamos, corpo, reaja contra este mal, pelo poder do nome do Senhor. Oramos, ó Pai querido eterno, por esta pessoa que sente, ó Pai, esse aperto, essa aflição, essa agonia, esse desejo, ó Pai, até de fugir. Pai, que ela fuja mesmo, mas fuja para a Tua presença, Senhor, para estar aos Teus pés. E nós oramos com ela agora. E a paz, Senhor, meu Pai, que vem de Jesus Cristo, inunda este coração. Meu Deus e meu Pai querido eterno, as pessoas que estiver com alguma dúvida de fé, nós chamamos agora, como a Tua palavra diz, o Espírito Santo que vem de Ti, testifique com essa pessoa que ela é filha de Deus e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigada e paz seja convosco.